os nossos representantes lá em Brasília aprovaram a criação da carteira verde e amarela, que tira totalmente os direitos dos trabalhadores, né? Na calada da noite, traiçoeiramente, eles aprovaram mais alguma coisa que vai vir de encontro ao mínimo necessário de dignidade da pessoa humana. Sem direito à quarentena, trabalhadores informais sofrem no surto do coronavírus. Para 41,4% dos trabalhadores informais do país, segundo dados do IBGE, a prevenção não é compatível com a sua forma de renda. Na prática, se eles não trabalham, não ganham. Essa é a realidade do advogado Cláudio Lúcio Dundes, que há 6 meses trabalha como motorista de aplicativo para suprir o buraco que a advocacia tem deixado no último período. O meu normal seria de 3 a 4 dias por semana, e agora estou rodando todo dia. O pensamento é de não entrar em pânico e saber que é algo global. Eu não vou pagar o meu credor, que também não vai pagar alguém. De acordo com Cláudio, as cenas de quem vive na informalidade são de tristeza nas ruas. Como a gente está na rua, a gente vê situações tristes, né? Hoje eu vi os vendedores, aqueles vendedores de leite, café e bolo, ninguém parou na barraca deles. E eu tô vendo isso, e tá triste ver. Eu tô parado, tem 5 carros de motorista de Uber aqui do meu lado. O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Clemente Gans Lúcio, aponta para uma futura tragédia social e econômica. Ele explica que os trabalhadores informais estão desprotegidos do impacto da crise de saúde. É uma situação de tragédia social e econômica, né? As pessoas não vão ter dinheiro para comprar comida. Então você pode ter conflitos sociais mais graves, porque nós estamos falando de 30, 40 milhões de pessoas, não estamos falando de trabalhadores, né? Se cada trabalhador tiver 2 pessoas, estamos falando de 80 milhões, 100 milhões de pessoas que vão ser atingidas diretamente, porque essas trabalhadores não poderá alimentar a sua família. Como é que ele faz? O economista alerta que, ao contrário do que o governo Bolsonaro tem feito de relativizar a crise, é urgente que o Poder Executivo tome medidas em curto prazo para dar condições aos trabalhadores informais. É necessário pensar que metade da sociedade precisa ter algum instrumento para preservar a renda que ele estava tendo e não vai ter porque ele é obrigado, por atitude inclusive do próprio governo, que vai obrigá-los a um isolamento, como está sendo feito na Espanha, na Itália, na França. Se essas pessoas estão obrigadas pelo Estado a viver isolada, alguma coisa o Estado vai ter que dar para que elas tenham renda e possam comer. Isso no curtíssimo prazo. Entre os pontos que Gans Lúcio levanta estão dar condições adequadas para que as pessoas que sejam atingidas pelo vírus tenham atendimento na saúde e, principalmente, medidas adequadas à preservação da renda. Será preciso criar mecanismos, não existem esses mecanismos a princípio postos nesse momento, são mecanismos emergenciais para permitir, por exemplo, que essas pessoas tenham alongamento de dívidas, compromissos, pagamento da luz, IPTU, coisas que os entes podem fazer, os entes públicos, quanto talvez créditos direcionados para esse tipo de pessoas, com algum tipo de proteção dado pelo Estado, bem como algum tipo de subsídio que possa ser criado a depender do tamanho do impacto que venha a ter a economia. Para Gans Lúcio, essa fase de proteção de renda deveria ser colocada em prática imediatamente para surtir efeito em até 4 semanas. Segundo o economista, não há previsão de quanto tempo vai levar a paralisação econômica do país e do mundo. Por isso, ele ressalta que também é preciso pensar a médio e longo prazo sobre como será a retomada da atividade produtiva, principalmente no setor informal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte Souza, Douglas Matos. Talvez essa seja a parte mais sinistra de toda a situação que nós vamos enfrentar. São essas pessoas, que são milhões de pessoas, tu vê um cálculo ali bem simplório, tu chega a 100 milhões de pessoas, que são pessoas que estão nessas condições, quer dizer, é um trabalho feito e foi passado para elas, para muitas delas, não todas, evidentemente, mas foi passado através das
enfim, das falas, né, que eram pessoas empreendedoras, que não deviam se preocupar em ter uma carteira de trabalho assinado, um trabalho, né, normal, assim, que a gente conhecia, e que se tornou o essencial para um país organizado, né, que seria a nossa CLT. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países, mas eu falo dos Estados Unidos porque, por causa dessa simpatia, digamos assim, do Bozo com o Donald Trump, né? Então é interessante ver o jeito que nos Estados Unidos o presidente está, depois de ter dito bobagens a respeito do assunto, ele está tratando com seriedade o assunto e se preocupando, a sua assessoria, se preocupando em como fazer chegar às mãos das pessoas, de um modo geral, condições de alimentação, condições de sobrevivência, porque isso é uma questão tipo normal, né? Ontem o presidente americano abriu dizendo, né, estou oficialmente declarando uma emergência nacional. 2 palavras bem grandes, disse ele, né? Também o primeiro-ministro inglês, eu vou ser claro, essa é a pior crise de saúde pública de uma geração. A Angela Merkel, vocês têm que entender, o vírus está aí, a população não tem imunidade a esse vírus, nem vacinas, nem terapias ainda. Uma grande porcentagem da população, 70%, será infectada se isso continuar. Os grandes líderes do mundo estão agindo, né? O Macron diz que essa epidemia que afetou todos os continentes do mundo e atingiu todos os países da Europa é a crise sanitária mais grave que atinge a França no último século. O Japão também se manifesta, proteger a saúde e segurança é essencial. Não vamos hesitar em tomar medidas duras, diz o primeiro-ministro japonês. Nós temos também a fala de várias outras pessoas, enquanto isso aqui no Brasil, né, nós temos uma fala estúpida. Perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. É obrigação. E fui lá e fiz a minha parte. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, seria muito tudo continua funcionando no Brasil, tudo. Está havendo uma histeria. Hoje mesmo a gente está acompanhando aí que o ministro da Saúde está sendo chamado pelo presidente. O presidente está dizendo, o presidente esse aí escolhido, né, por 57 milhões de brasileiros, dizendo que esse ministro está causando histeria. E ele está indignado com isso. Já tem gente que acha que ele vai demitir o ministro Mandetta. Daí a gente vê tudo isso acontecendo e vai continuar acontecendo. O que mais falta acontecer para que acreditemos que o país é uma nau à deriva, comandada por um Nero Tupiniquim? Não dá mais, chegou a hora de dar um basta, diz o Sérgio Araújo no Sul 21 de hoje. Quer dizer, no 20º dia da crise aqui no Brasil, nós vamos ver situações muito piores do que na Itália, por exemplo. Nós não temos, olha só, nós não sabemos, não existe controle de quantas pessoas estão infectadas ou que estão, inclusive, já sendo atendidas em alguns hospitais por aí. No 20º dia, após os primeiros casos, por exemplo, não que eu queira aqui trazer um medo, né, mas na Itália, a Itália tinha 3 diagnósticos confirmados. Isso no 20º dia. No Brasil, já tem 291, nós já temos 291 casos confirmados. No 20º dia. Então, obviamente, pela natureza do nosso país, pela natureza dos nossos dirigentes, eu penso que nós vamos sofrer muito mais do que estão sofrendo aí alguns países que, tipo assim, estão no olho do furacão mesmo, né? Que a coisa está acontecendo mesmo.
Mas não resta dúvida de que é preciso que a gente tenha a sensação, não é, de que é preciso melhorar a nossa imunidade. Então, evitar o medo e o pânico, reduzir a ansiedade, e a maneira mais prática, rápida e eficaz, sem efeitos colaterais para reduzir a ansiedade, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, mas não custa nada a gente relembrar, é a respiração controlada. É preciso praticar muitas vezes por dia, né? Então, como é que é isso? Você senta com as costas retas, de preferência encosta ou não, né? As costas retas, para deixar assim todo o canal bem aberto. Fecha os olhos e a boca, respira lenta, suave, o mais profundamente possível por alguns minutos, com total atenção na entrada e na saída do ar. Você vai respirar, sentir a respiração, tanto quando vem, quando vai, né? Inspira, aspira, vai fazendo e vai prestando atenção exatamente nessa respiração. Além da sua ação ansiolítica instantânea e poderosa, a respiração controlada aumenta substancialmente a oxigenação do organismo. E com isso, obviamente, melhora o funcionamento das células, inclusive as células mais importantes para nós nesse momento, quer dizer, não tem uma célula que seja mais importante, todas são, mas a do sistema imunitário com certeza, né? A outra questão é manter um regime de sono. Basta uma noite mal dormida para prejudicar a imunidade. Aqui a gente está falando de quantidade ou qualidade, né? Uma noite mal dormida vai fazer mal, sim. Reduzir o consumo de álcool, tabaco e drogas, todos podem comprometer a imunidade. E também hidratação adequada. Nunca esqueça que até 60% do nosso corpo é constituído por água. E ela é essencial para o funcionamento de todas as células e órgãos, inclusive os responsáveis pela defesa contra agentes infecciosos. Então, uma hidratação inadequada resseca as mucosas e a gente fica vulnerável para infecções. Compromete as funções do sistema imunitário, estimula a inflamação, sobrecarrega o coração e os rins, compromete as funções cognitivas do cérebro, causa fadiga, chegando até mesmo a um desmaio. As perdas diárias de água pela urina, suor, evaporação pela pele, respiração e fezes precisam ser repostas por água pura ou água com limão. O pessoal fala de 2 litros por dia para as mulheres ou 2,5 litros por dia para os homens. A hidratação cuidadosa é especialmente importante nos idosos, já que nesta população a sensação de sede está diminuída. Então é muito importante que, aquela história, né? Você passa pela pessoa idosa com a qual você convive, deixa uma garrafinha de água ali do lado, de vez em quando pergunta, tomou um pouquinho d'água? Toma um golinho, só um golinho. A criança também, exatamente a mesma coisa, né? O que mais que nós temos aqui, amigos e amigas? Um abraço aí a todos os nossos amigos. E prestando bem atenção, né, que nós não estamos num momento para nenhum tipo de coisa assim do tipo mágico, agora então eu vou me entregar, eu vou fazer e acontecer. Nós precisamos manter assim a nossa relação a mais saudável possível com tudo, inclusive com Deus. Nada de catastrofismo, de entregas fantásticas, sabe? Porque nós agora podemos fazer é aquela velha coisa do encontro, né? O encontro, ter um encontro com Deus, que está dentro de nós, fora de nós, nessa casa, nesse prédio, nessa cidade, nesse planeta, fora do planeta, no universo inteiro. Não há nada fora de Deus. Então não é preciso magia, nem momentos mágicos para a gente chegar perto dele. Basta a gente entender de forma bem humilde que não há nada fora dele. E que nós podemos, então,
conviver com essa realidade e aceitar de maneira absolutamente tranquila, né? Eu estou recebendo aqui o decreto do prefeito de Porto Alegre, né, o decreto que saiu ontem à noite,